Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre mitos e verdades da cirurgia de coluna. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 80% da população mundial já sofreram ou vão sofrer com algum tipo de dor na coluna. Pois é, muitos fatores podem causar dores na coluna e nas costas, alguns absolutamente evitáveis, como a postura no dia a dia. Para falar sobre o assunto, a Conversa Pública de hoje recebe o Dr. Marcelo Valadares, que é neurocirurgião da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também do Hospital Albert Einstein. Doutor Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Olá, tudo bem? É um prazer, é todo meu, Herbert. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes e espectadores do Conversa Pública. Doutor, quando se fala em coluna, a gente literalmente está falando aí da base de sustentação do nosso corpo. E quando se fala em cirurgia, evidentemente vem um certo medo, porque quando você fala de coluna cervical, a gente pensa que isso qualquer errinho pode causar um problema. Mas esse medo, embora seja natural, não é tão justificável assim, afinal de contas, hoje, com um bom cirurgião, a gente tem uma garantia de um serviço bem prestado, de uma cirurgia bem feita, não é mesmo? Exatamente. As pessoas têm muito medo de cirurgia como um todo, né? Isso é natural do ser humano, a gente não quer se expor a risco, e quando a pessoa vai ser operada, existe sempre algum tipo de risco envolvido, né? Que precisa ser calculado pelo cirurgião e discutido com o paciente. Todo mundo conta alguma história de uma cirurgia que deu errado, que ele conhece, uma pessoa que não ficou bem. Olha, é importante que a gente entenda que o tratamento cirúrgico ele tem um papel fundamental em algumas doenças. Então, é importante o papel da cirurgia para corrigir. Às vezes, ela pode corrigir definitivamente um problema de saúde que já acompanha o paciente há algum tempo, mas ela não é a primeira opção na maior parte das vezes. O bom cirurgião vai saber indicar para o paciente o caminho correto até o final do seu tratamento e, se possível, a resolução do seu problema. E muitas vezes esse caminho pode passar, sim, por uma cirurgia que, bem calculada, bem planejada e bem realizada, só vai trazer benefícios para os pacientes. Doutor Marcelo, em geral, quais os principais motivos que causam problemas na coluna? A maior parte das pessoas que tem dor nas costas ou dor na cervical, e vamos dizer a verdade, ao longo da vida, quase todo mundo vai ter, as estatísticas falam que 80% das pessoas em algum momento da vida vão ter dor na região lombar. A maior parte dessas pessoas tem dor por conta da musculatura, principalmente. E quando a gente fala da musculatura, nós estamos falando da postura, né, que a pessoa fica em casa ou no trabalho, ou de esforços físicos inadequados que ela se submete, por exemplo, ao pegar algum peso, ou uma pessoa que tem crianças pequenas, isso sobrecarrega o organismo, e se o organismo não está preparado para esse tipo de esforço, isso representa uma dor para a pessoa depois. Ou seja, a maior parte dos problemas são benignos, não são problemas graves, e normalmente são problemas que a gente chama de autolimitados. O que é isso? Eles passam sozinhos, sem que você precise fazer nada. O papel do médico ou do fisioterapeuta, às vezes, é só orientar a execução correta de movimentos, a postura correta para que isso não se repita depois. E como se chega a uma avaliação de quando é necessário uma intervenção, quando é necessária uma intervenção cirúrgica, ou quando de fato esse problema aí ele pode ser solucionado com fisioterapia, mudança de hábito? Mais uma vez, a maior parte dos problemas não vai precisar de cirurgia em nenhum momento, né? É preciso calcular o que aquilo representa para o paciente, o que ele está exatamente sentindo e há quanto tempo. Então, problemas que já assolam o paciente há mais de um ano ou muitos meses, e sim, talvez a gente já tenha passado daquele momento em que, digamos, poderia melhorar sozinho. Problemas que causam outros sintomas mais graves, por exemplo, alterações neurológicas. Alterações neurológicas podem ser formigamentos, diminuições de sensibilidade com áreas onde você não percebe o toque corretamente, ou mudança na percepção de temperatura, ou ainda mais graves, como diminuição de força. Então, esses talvez sejam casos em que mais provavelmente uma cirurgia possa ser necessária. Então, é importante, mais uma vez, saber o que a pessoa está sentindo, quais são seus sintomas, o que aquilo está representando no dia a dia dela. Por exemplo, não consigo trabalhar, não consigo estudar e não consigo cuidar dos meus filhos já há 2 ou 3 semanas. Isso é algo muito importante e muito impactante. Então, nós precisamos, para esses casos, tratamentos que resolvam aquilo mais rápido. É sempre uma balança
entre o risco, o benefício e como a gente pode trazer o paciente para uma situação normal. Sintomas mais graves, incapacidades mais graves, precisam de tratamentos mais urgentes e mais resolutivos. Sintomas mais leves a menos tempo podem aguardar um tratamento mais leve e com menos risco envolvido. Esse é o raciocínio que os médicos, fisioterapeutas e todos os profissionais envolvidos no tratamento de dor sempre fazem. Para que se chegue a um diagnóstico, digamos, de forma objetiva, é preciso recorrer a exames também, algumas vezes? Sim, algumas vezes sim. Se nós temos sintomas um pouco mais complexos ou o que o paciente sente não melhora já há vários dias, pode ser que um exame seja necessário para mostrar se por trás daquela dor não existe algo mais causando aquele sintoma. Isso não é apenas, por exemplo, uma contratura ou estiramento muscular, que é muito comum. Como eu disse lá atrás, estiramentos, contraturas, dores musculares passam em alguns dias, no máximo 1, 2 semanas. Se aquele sintoma não melhora, será que não existe uma hernia de disco, uma fratura, eventualmente, um processo inflamatório, que aí o exame vai ajudar a diagnosticar. Nem sempre se faz exame, os exames eles vêm para somar num quadro que não está caminhando conforme esperado. Normalmente é o neurocirurgião que faz essa cirurgia de coluna. Isso varia de acordo com o país, é uma pergunta, e os pacientes sempre se confundem, né? No Brasil, nós temos 2 profissionais que podem fazer cirurgias na coluna. Os neurocirurgiões, quase todos, saem formados e capacitados para isso, mas nós temos também ortopedistas, ótimos ortopedistas, que após se formarem em ortopedia, se especializam em cirurgia da coluna. Tá? Então, ortopedistas especializados em cirurgia de coluna podem fazer todos esses tratamentos e procedimentos, e neurocirurgiões podem fazer todos esses tratamentos e procedimentos. Atualmente no Brasil é assim que funciona, nós temos os 2 especialistas fazendo esse tratamento com igual competência. Hoje estamos falando sobre cirurgia na coluna, problemas na coluna cervical como um todo, e o nosso convidado é o Dr. Marcelo Valadares, que é médico neurocirurgião da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e do Hospital Albert Einstein. Doutor Marcelo, a gente separou aqui alguns mitos e verdades sobre cirurgia na coluna. Eu gostaria que o senhor desmistificasse essas informações para a gente, tá bom? A primeira é: existe um risco de perda de movimento após uma cirurgia de coluna? Esse talvez seja o maior medo do paciente que vai operar, né? Eu vou ficar sem movimento? Isso, digamos que é um mito. Tá? Risco existe, como eu disse, qualquer cirurgia tem algum risco envolvido, ele precisa ser discutido, tá, com o paciente, precisa ser explicado. Mas quando nós, cirurgiões, propomos uma cirurgia, nós não esperamos que o paciente saia de lá pior do que ele entrou. Então, ninguém vai propor uma cirurgia em que exista um risco real de perda de movimentos. Se o paciente tiver perda de movimento em uma cirurgia, hoje, com toda a tecnologia envolvida, onde nós conseguimos até mesmo monitorizar o funcionamento dos nervos durante o procedimento, enquanto o paciente está anestesiado, é porque houve algo totalmente imprevisto e inesperado, uma complicação não relacionada ao que era planejado. Então, fiquem tranquilos. Se for proposta para você uma cirurgia, sair de lá sem movimentos não é uma complicação prevista. Essa coisa da tecnologia é algo que se fala muito também, né, doutor? Afinal de contas, a gente imagina que com o avanço da tecnologia, as intervenções cirúrgicas vão se tornar mais seguras. Isso também é um mito? Talvez seja uma meia-verdade? O que o senhor avalia? Isso é uma verdade. A tecnologia, ela não é a base do nosso trabalho, mas ela vem auxiliar muito e acrescentar segurança e rapidez e às vezes uma certa facilidade em fazer alguns procedimentos. Se hoje nós temos recursos tecnológicos disponíveis para um determinado paciente, às vezes nós podemos operar uma hernia de disco, por exemplo, em meia hora e o paciente vai para casa daqui a 2, 3 horas após o procedimento. Isso é algo que há 10, 20 anos atrás levava-se 1, 2 dias de recuperação dentro de um hospital. Então, a tecnologia, ela facilita, ela não deve ser jamais a base do tratamento, nós temos que entender o processo patológico do paciente e poder oferecer a ele o tratamento que ele consegue ter, que ele deve ter acesso da melhor forma possível, mas se nós temos recursos tecnológicos envolvidos, eles devem ser utilizados com sabedoria, porque facilitam muito o nosso trabalho. Bom, vamos então a outra dúvida aqui, né? As dores podem aparecer depois de uma cirurgia de coluna?
Sim, isso é uma verdade. Qualquer cirurgia vai ter algum tipo de dor no pós-operatório, né? O que é importante que o paciente entenda é qual que é a previsão de recuperação deles, ou seja, vai estar limitado a dirigir ou praticar exercício físico por quanto tempo, por conta de dor, e também, obviamente, ter acesso a medicamentos, a uma prescrição que faça com que aquela dor fique controlada, que é isso? Eu sei que alguma coisa não está bem, mas aquilo não está me incomodando porque eu estou recebendo medicação para ficar confortável durante esse período de recuperação. Ou seja, existe dor, mas o paciente não tem que sofrer com dor no pós-operatório. Bom, como a coluna é uma área complexa e sensível, existe uma falácia de que a cirurgia de coluna é a última opção sempre. Isso é um mito ou uma verdade? Bom, acho que fica claro para quem está acompanhando que isso é um mito, não é a última opção, né? Nós não estamos falando de algo que só vamos fazer porque não tem mais jeito, né? E algumas pessoas tentam embutir aquela impressão na pessoa, mas a gente já está cansado de ver no consultório o paciente há 2 anos tentando melhorar e sofrendo com dor, com algum tipo de problema simples que poderia ser resolvido com cirurgia logo cedo e a pessoa já estaria tendo uma vida normal. A cirurgia é uma ótima opção em determinadas situações, ela pode ser até mesmo a primeira opção, apenas quando aquele quadro for uma emergência, o paciente estiver, por exemplo, perdendo movimentos, então a cirurgia vem antes de qualquer outra coisa, mas ela é um ótimo recurso, um poderoso recurso, ainda nas primeiras semanas ou meses de um problema que esteja, mais uma vez, causando grande impacto na qualidade de vida do paciente. Não adianta a gente fazer fisioterapia ou tomar remédio por 2, 3 meses sem conseguir cuidar dos filhos, porque a gente está sofrendo com dor. Então, às vezes, você pode fazer um procedimento cirúrgico mais simples, se recuperar, e antes disso, você já está tendo uma vida normal. É importante que haja uma conversa com o especialista sobre qual é a minha expectativa como paciente e quais são as possibilidades que eu tenho em termos de tratamento. Definir o tratamento é uma escolha e precisa haver consciência de quais são as opções e quais são as minhas expectativas, ou seja, o que eu quero, aonde eu quero chegar. As cirurgias de coluna vertebral são sempre invasivas, doutor? Não, isso não é mais uma verdade, né? Isso hoje é um mito. A gente, obviamente, existem ainda cirurgias grandes para problemas complexos, por exemplo, pessoas que têm grandes deformidades de coluna, como escolioses, mas hoje os problemas mais simples e frequentes da coluna são resolvidos com técnicas também simples, rápidas e menos invasivas, né? Mais uma vez, precisa ser discutido com o cirurgião, mas não existe mais como regra aquele conceito de que você operava a coluna, ficava acamado por bastante tempo, depois você talvez nem voltasse a ter uma vida normal. Hoje a cirurgia é uma ferramenta e como uma ferramenta, ela deve ser usada para trazer à pessoa a sua qualidade de vida que ela tinha antes de se iniciar o problema. E depois da cirurgia, é sempre necessário fazer algum tipo de fisioterapia? Não, nem sempre. Tá? Isso vai envolver diretamente como o paciente estava antes e há quanto tempo ele estava sofrendo com o problema. Por exemplo, se a pessoa aguardou meses antes da cirurgia e ela tinha limitação de movimentação, ela vai ter atrofia muscular, ela vai precisar fazer uma reabilitação depois para que o seu organismo, não só a área que foi operada, recupere-se ao ponto anterior para que ela tenha uma vida normal. Se a pessoa foi operada já com algum problema neurológico, por exemplo, de diminuição de sensibilidade, de fraqueza, vai ser necessário que ela faça uma fisioterapia para que ela retome a função normal. Agora, se a pessoa foi seguida corretamente, operada rapidamente e a única coisa que ela tinha era dor, talvez ela não precise nem fazer fisioterapia depois. Tá? Então, a recuperação é diretamente relacionada a como o paciente estava antes do seu problema e quanto tempo ele aguardou para aquilo. Hoje estamos falando sobre cirurgia da coluna. O nosso convidado é o Dr. Marcelo Valadares, que é médico neurocirurgião da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também do Hospital Albert Einstein. Doutor, a gente veio de um bloco falando sobre mitos e verdades da coluna. Agora, esse é um problema que de fato atinge muita gente. Como o senhor disse aí, praticamente toda a população em algum momento da vida vai ter algum tipo de dor nas costas, algum problema na coluna. Por que o brasileiro, em particular, sofre tanto com dores nas costas? Olha, as estatísticas do Brasil, elas variam bastante, né? Nós temos uma série de trabalhos tentando entender
como que é a questão da dor lombar e da dor cervical no Brasil, e não tem um consenso exatamente sobre se nós somos mais ou menos ou pessoas do mundo em dados objetivos, né? Então, a gente já estudou determinadas categorias no Brasil, estudantes de colégio, estudantes universitários, motoristas de ônibus, coitados, às vezes têm muita dor realmente, porque imagina ficar sentado e às vezes o ônibus trepida durante tanto tempo, tá? Mas tem muito a ver, a dor como um todo, ela tem muito a ver com o como a gente se prepara, em termos de como você prepara o seu organismo, né? Se eu faço uma atividade laboral, de trabalho ou estudo por muito tempo, se eu demando muito do meu corpo, eu preciso me preparar para aquilo, né? Assim como um esportista faz musculação para que ele não tenha lesões e dores, se nós submetemos o nosso organismo a horas sentado, por exemplo, ou ainda pior, a um trabalho físico que seja mais pesado, carregar peso, uma ergonomia ruim, nós precisamos preparar aquilo. Então, as pessoas, e óbvio, a gente sabe que isso não depende somente de vontade, né? Às vezes a gente não tem tempo, muita gente não tem acesso, as pessoas precisam trabalhar o seu corpo para que ele suporte melhor, lide melhor com essas ocupações e situações do nosso dia a dia, certo? Então, eu acho que vai muito da qualidade do seu estudo, da qualidade do seu trabalho, da qualidade do seu ambiente residencial, de como você se prepara e lida com aquilo, tá, no seu dia a dia. Então, não acho que o brasileiro sofra tanto mais assim, mas algumas pessoas que sofrem precisam ter em mente que é possível ter menos dor, é possível sofrer menos com problemas de coluna, se a gente conseguir se organizar para parar e pensar em como evitar isso. Há alguns hábitos do dia a dia que a gente pode mudar, hábitos pontuais que a gente pode mudar para evitar, ou pelo menos diminuir, assim, a intensidade das dores nas costas que a gente sente no dia a dia? Com certeza, né? Existem coisas muito simples. Por exemplo, fazer um bom alongamento todos os dias, né? A gente não imagina, mas se você fizer um alongamento, você vai ativar a sua musculatura, você vai ativar suas articulações, você vai melhorar a sua mobilidade e a chance de você ter uma lesão ao longo do dia fica muito menor. Então, alongamentos, e a gente tem facilmente acesso a como fazer um bom alongamento para lombar e para cervical, se feitos todos os dias, já ajudam muito. Se você estuda em casa ou trabalha em casa, por exemplo, no home office, cuidar da ergonomia, né, da sua cadeira, da sua postura, da altura do seu monitor em relação aos seus olhos, buscar orientações de como estruturar isso para que você não sofra. E, mais uma vez, algo muito simples, como fazer intervalos, né, a cada meia hora, uma hora, fazer um intervalo, beber uma água, se alongar, voltar para a sua rotina. Isso também é algo muito simples de se fazer. E até coisas que demandam um pouco mais de tempo e organização, como fazer uma academia, fazer uma atividade ao ar livre, tudo isso aí pode ajudar você a ter menos dor, a sofrer menos lesões e a ter uma qualidade de vida melhor. As dores nas costas e na coluna podem também ser um sinal de alerta para algumas doenças mais graves, doutor? Sim, com certeza. Por isso que eu sempre digo, você teve dor hoje, amanhã tomou um analgésico, isso não melhorou, procure atendimento médico, tá? Porque uma coisa é a pessoa que tem uma dorzinha de vez em quando, outra coisa é uma dor que ela vem, ela vai persistindo, ela vai piorando. Aquilo pode ser a função normal da dor no seu organismo, que é te alertar para que algo não está correto, né? A dor, ela existe na natureza para informar que alguma coisa não está correta. Então, tenha atenção, não subestime sintomas de dor que não estão melhorando rapidamente, não melhorou com um analgésico simples, busca atendimento médico, isso pode estar por cima de algo mais grave que está surgindo e quanto antes for diagnosticado, melhor. Bom, doutor, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa pública, mas eu gostaria que o senhor reforçasse. O senhor acabou de falar, mas mesmo assim eu gostaria que o senhor reforçasse. Sempre que tiver um problema de saúde, procure um profissional Exatamente. para ser orientado. Evitar a automedicação, evitar aguardar, certo? Às vezes a gente está ocupado, corrido, mas tenha atenção com o seu organismo. O seu organismo é o seu templo, cuide dele para que você tenha uma vida longa e feliz. Mais uma vez quero agradecer ao senhor, doutor Marcelo, por sua participação aqui no Conversa Pública, falando sobre um tema tão importante e que atinge tantas pessoas, né? Então, muito obrigado por sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, e um bom trabalho a todos, um bom dia a todos. Muito obrigado. E para você que nos assistiu aí da sua casa, pela internet, um grande abraço e até a próxima edição.